Eu sou Jéssica, estou fazendo mestrado em História aqui na UF e eu estou estudando o ciclo do Recife, dois filmes específicos, do A Itália da Praia e A Fila do Advogado. Eu queria entender, assim, se você poderia falar um pouquinho sobre como se dava assim, o diálogo desses cineastas que estavam em Pernambuco, em Campinas, ou em Cataguases, e aqui no Rio, eu consegui encontrar alguns registros que esses dois filmes passaram em cinemas aqui do Rio, mas assim, eu não sei se esse caminho também era contrário, assim, se existiam esses filmes eram exibidos em Recife, se existia esse diálogo entre os cineastas. O Paulo Emílio, num livro chamado Humberto Mauro, Cataguases, Cinearte, ele tem um capítulo sobre cinearte e ele vai mostrar como o cinearte foi fundamental para construir essa rede, né? Porque no fundo o que vai acontecer no final dos anos 20, na segunda metade dos anos 20, muito por conta da Pathé Baby, é que muitos vão se arriscar a fazer cinema, muitos também por conta de uma certa ideia que Hollywood vai construir, né, como aquele espaço onde você pode de uma hora para outra, né, atingir o firmamento, né, ou por algo que você tem, né, e que só vai ser revelado no momento em que uma câmera se concentrar em você, ou se arriscando na direção, né, de filmes. E, por exemplo, pode parecer distante, mas a Fox, em 26, ela realiza concursos de beleza aqui, no Rio de Janeiro. E por quê? Porque ela está, enfim, algum dos astros latinos, né, o Valentino vai morrer naquele ano, mas quando o concurso é idealizado, ele estava vivo ainda, e o Valentino era italiano, né, por suposto, ele não era latino-americano. Então a Fox vem para cá e qual era o prêmio do concurso de beleza? Ganhar um contrato para ser ator e atriz em Hollywood. Foi uma verdadeira loucura no Rio de Janeiro esse concurso. Tiveram outros, né, protestos contra, o Coelho Neto protestando contra, enfim. Mas o fato é que isso se torna uma referência, né? E vários cineastas, cinegrafistas vão arriscar nesse sentido. Humberto Mauro é um caso, em Cataguases. Ele faz um filme amador com a Pathé Baby chamado Valadião, o Cratera. Aí ele fica animado e vai arriscando. E é um pouco isso. E o Paulo Emílio ele mostra como o cinearte foi responsável por criar, porque enfim, cada um fazia em seu canto, sem saber da existência dos outros. E o Paulo Emílio ele mapeou um pouco isso, né? Ele vai justamente mostrar o lugar de cinearte, né, nesse processo, porque cinearte justamente vai chamar para si esse trabalho de coordenar, enfim, uma campanha pelo cinema brasileiro de qualidade. E isso, de uma certa maneira, foi fundamental para que essas experiências fossem articuladas e pensadas, inclusive no caso do cinearte, indicando para esses cinegrafistas o que deveria... Por exemplo, o cinearte via como um grande problema no cinema brasileiro o roteiro, né? Então, você tem textos e mais textos sobre essa questão, né? O que seria roteirizar, né, para um cinema de época. Mas o Paulo Emílio fez isso. Nesse livro ele tem um capítulo sobre ideologia e cinearte, mas de uma maneira geral ele vai falar a partir de Humberto Mauro sobre, e a Luciana Araújo, que é uma pesquisadora, uma professora lá da Federal de São Carlos, ela vem trabalhando sobre esses filmes e ela publicou numa revista daqui do Rio, da Fundação Getúlio Vargas, a revista Estudos Históricos. Ela publicou um artigo em 2013 sobre Veneza Americana e a relação disso com aqueles filmes de ficção. Mas eu posso te passar outras referências que poderão te ajudar também nesse sentido. Mas o fato é que é mais um dado revelador desse conjunto de iniciativas, enfim, que não se articulavam e que cada uma falava, enfim, a partir de um projeto específico,
que óbvio tem sentido em Recife, em Cataguases, em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em Guaranés, em Pelotas, né, mas não se articulavam como algo maior, enfim, tendo em vista um projeto, né, mais articulado de enfrentamento de uma questão. Né. Está num livro chamado Paulo Emílio, intelectual na linha de frente, será? Foi organizado pelo Carlos Augusto Calil e Maria Helena Machado. Paulo Emílio, intelectual na linha de frente. É um texto dentro desse livro em que ele vai justamente discutir essas questões sobre o ritual do poder e o berço esplêndido, né? Essas questões sobre o que é o documentário brasileiro nesse período. E era isso que você tinha perguntado? Maria Helena Machado. Brasiliense. Só que é um livro que não tem mais em circulação, você só vai encontrar em biblioteca, né? Não encontra mais. Olha, eu discuti isso, essa questão de um imaginário do 19 e tal, num artigo publicado também na Arte e Cultura, sobre o cinema e a exposição internacional de 22. Se você jogar, tem uma página na academia.edu, nessa página os meus textos que estão digitalizados eu pus, e esse texto está lá. Você procurando no academia.edu Eduardo Moretti, você chega nesse texto. Professor, a respeito do que o senhor falou das cenas urbanas, foi restaurado há pouco tempo um filme chamado Gigante, de Mário Tivelli e Miguel. Ele reúne cenas, foi de 1910 a 1966. Não. Foi restaurado pela Casa Plana, pela torcida da Petrobras. Ele passa no Canal Brasil. Legal. O Gigante. O Gigante, Mário Tivelli. E tem cenas urbanas e cenas também do interior do Amazonas. Tem, por exemplo, cena da Madeira Mangoré. Esse filme é muito interessante. O filme foi totalmente restaurado. Esse filme é uma coletânea dessas cenas de material de arquivo, mas ele tem um tratamento sarcástico. Tanto que foi em 66, ele foi censurado pela IEC. É bom saber. E esse filme só entrou em cartaz em 68. Interessante. Não tem assim, fora esses filmes que nós não conhecemos, enfim, por vários motivos, porque muitas vezes os filmes eles têm ou uma carreira comercial restrita, não é pequena, ou mesmo não tem. Por exemplo, tem vários filmes naquele período que não eram exibidos no Rio de Janeiro. Tesouro Perdido, que a revista Cinearte entendeu ser em 27 o melhor filme brasileiro de ficção, não foi exibido no Rio. Que era o lugar, enfim, onde esses filmes deveriam ser exibidos e circulados. Né? Então você tem isso, mas você também tem muitos filmes que desapareceram e que eventualmente podem vir a ser encontrados. A gente sempre tem a esperança de encontrar esses. Por exemplo, esse filme Amazonas, o maior rio do mundo, um orientando meu, que é do Amazonas, né, de Manaus, o Sábio Estocco, porque eu contei essa história que o Propércio Saraiva pôs o filme embaixo do braço, falou, eu vou vender o filme no Rio, depois eu te dou notícia. Nunca deu notícia. E o filme sumiu e a internet tem disso. Né? Ele encontrou o Propércio Saraiva em revistas de divulgação, que a gente chamaria hoje de divulgação científica. Então tem uma que se chama, em francês, é Ciência e Viagens, que são revistas para divulgar o mundo colonial, no fundo, né? O mundo colonial dominado pelos países capitalistas. Né? Então o National Geographic, que é um pouco o que já existia. Né? Tanto que no Rastro do Eldorado o Silvino aparece, tem fotografias dele lá. O Aurélio Miquiles fez um filme do país do cineasta na selva e ele reproduz uma foto famosa do Silvino, ele no interior de uma imensa árvore,
não é revelando filmes, todos pendurados e tal. Então, assim, tem filmes que você pode eventualmente recuperar, e ele encontrou notícias desse Propercio Saraiva associado a um filme, e tem reportagens desse filme com fotografias, então dá para eventualmente deduzir que seja o mesmo, e os arquivos, por mais que estejam organizados, enfim, tem muito material ainda por ser analisado, enfim, catalogado. Então, todo o trabalho nesse sentido é muito bem-vindo para que nós possamos ter condições de avaliar, né, esse patrimônio audiovisual nosso, que é tão maltratado. Né? E é algo que sempre preocupou aqueles que se dedicaram à pesquisa, desde os anos 50. Né? Então, é uma luta interminável, né, no sentido de construir políticas de preservação, que assim, a exibição, quando você vê um filme restaurado, é a ponta de um processo assim, gigantesco, né, que envolve muito recurso, né, e muito trabalho, e que eu acho que atividades como essa aqui do arquivo ajudam a gente justamente trazer essa questão, esse problema, né, no intuito de arregimentar forças, né, e despertar consciências, né, nesse sentido, porque de fato o que está disponível hoje para consulta é muito pouco também. Então, e as pesquisas também, elas andam a partir do momento que esses materiais estejam disponíveis. E o estar disponível às vezes na ponta final, está digitalizado, porque isso é a ponta final, mas às vezes é sair da lata, né? E às vezes quem trabalha em arquivo sabe, às vezes você recebe em uma lata de filme, você abre o filme, você não consegue abri-lo, porque ao abrir ele começa a se desfazer. Então às vezes você tem que fotografar, um processo complexo, né? E bastante, demanda muita gente, muito trabalho, por isso que é muito importante, não é, apoiar toda e qualquer iniciativa nesse sentido de constituição de acervos, de equipes, né? Porque de fato isso é que nos garante a existência de um patrimônio audiovisual, né? Que hoje eu acho que em relação a outros patrimônios é ainda pequeno, é o que dificulta esse contato, né? E dificulta a pesquisa e o entendimento desse passado, né, que pelas imagens ganham uma especificidade. Eu acho que ganham. Tem coisas na imagem que não estão em nenhum lugar. Né? Mas para que possamos fazer essa avaliação, elas precisam existir, né? Precisam estar disponíveis para consulta. São duas etapas de um mesmo processo. Né? A existência, e a existência implica na sua preservação e na sua difusão. Professor, é o caso do filme O Destino é a Pulso, é o primeiro filme colorido brasileiro com Paulo Franco. Esse filme está desaparecido. Começa, a gente vai começar a lamentar aqui, a gente não vai parar, porque tem coisas recentes que estão desaparecendo. A gente fala do período, daqui é mais simples, mas tem coisas recentes que estão dos anos 60, 70 que estão desaparecendo. Fala. Material desse período, duas coisas chamaram muito minha atenção. No Ronaldo, eu podia ter reparado nisso, na pós do Bernardes, quando coloca uma legenda que vai receber todas as classes sociais, na verdade você vê só aquela classe social ali. E uma outra questão também, na questão do translado, do Estácio, quando o arcebispo vai entrar na igreja, tem 3 garotos populares que vão entrar junto e ele afasta. Ele afasta e só vai subir com ele, garoto, que é o tipo coroinha que está junto ali, mas o popular não, é afastado. Isso ratifica essa questão mesmo de o discurso e a prática é bem diferenciada. É bem diferenciado, e aí o que você tem na dinâmica do cinema silencioso, no Brasil, no cinema brasileiro, isso acontece direto. O letreiro tentando corrigir o que a imagem, né, não está mostrando, porque isso você vê tem situações, por exemplo, Sangue Mineiro do Humberto Mauro, que é um filme de 29, então a ideia de Belo Horizonte, capital, Odierna,
né, aí tem todo um discurso assim, sobre metrópole, as velocidades dos carros, aí tem um plano lá do centro de Belo Horizonte, uma pasmaceira, só falta passar uma carroça lá. Né? Só que aí o letreiro precisa, né? Porque percebe que a imagem não dá conta. Né? E o letreiro no cinema silencioso sempre teve essa função de dirigir a leitura, né? Coisa que a música depois vai fazer também. Mas no cinema silencioso, agora no caso do cinema brasileiro, isso é mais ainda acentuado, porque justamente marca essa. E não só no cinema silencioso, por exemplo, tem uma cena aqui que é. Tem uma coisa que me impressiona nesses filmes, a despeito disso, né, que é assim, tem sempre muita gente. Né? O Rio de Janeiro, você vê que esses eventos são eventos de massa. Né? Mesmo lá os funerais de Rio Branco, tem muita gente sempre. Né? Então é uma cidade que você percebe, né, o tipo de dinâmica de ocupação do espaço que gera tensão, é óbvio. Né? E que a gente sabe como isso se resolveu aqui também. Em São Paulo era mais fácil. Por quê? Porque você não tem a questão, os bairros populares eles foram jogados para longe, né? E lá em São Paulo, se vocês conhecem, a Paulista é o ponto mais alto da cidade. Né? Então ela é um espigão e a burguesia cafeira ficou lá. E você lá de cima olhava os bairros operários, na região de Tamanduateí, Brás. Então ficava literalmente Higienópolis, o bairro da gente diferenciada. Né? O próprio nome já diz, cidade da higiene. Né? É uma região alta em São Paulo também. Nossa, que é diferente, Higienópolis. Então isso lá em São Paulo se resolveu de uma forma diferente, mas obviamente teve um momento em que a própria expansão urbana fez com que a circulação impedisse e outros mecanismos de controle também acontecessem. Então o que você percebe nos filmes é isso, por um lado, acho que sempre tem muita gente isso e deixa, porque enfim, tem um discurso, mesmo em relação